Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam mais perdas. Eu não vou parar, não vou. Deus não se esquecer, não voltou atrás. Ele é fiel, o que começou aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel, o que começou aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel para cumprir. Sabe qual foi o texto que o Senhor me deu? Eu queria que o Gabriel abrisse. E aí agora vocês já vão entender, porque a maioria de vocês já conhece. Esse é o texto de Gênesis 26, a partir do versículo 12, quando Isaac tem uma experiência na vida e as pessoas do lugar onde eles estavam tentam entulhar seus corpos e ele precisa recomeçar. Essa é a palavra que Deus deu. Olha que coisa. Olha como o Espírito Santo conduz todas as coisas, né? Eu quero ler com vocês, antes de falar aquilo que Deus colocou, Gênesis 26, do versículo 12 em diante. Olha aí a palavra. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Guarde isso, no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Impactado com tudo isso, eu quero vos trazer essa palavra, que é um episódio da vida de Isaac.
esse episódio da vida de Isaac, uma pequena parte da vida de Isaac. Isaac teve muitas outras experiências na vida, mas esse pequeno pedaço da vida de Isaac, ele reflete muito bem a nossa vida e muito mais ainda a nossa vida espiritual. Como é que as coisas na vida muitas vezes acontecem. Isaac, num determinado momento da sua existência, ele vai para a cidade de Gerar. Vamos tentar entender bem como é que chegou a esse ponto aqui. Ele vai para a cidade chamada de Gerar. Eu fui estudar um pouquinho a cidade de Gerar e descobri que era um local onde havia muitas pessoas que comercializavam, passavam por essa cidade. Ela era uma cidade de um mercado muito intenso, de um comércio muito intenso. E por causa da fome, por causa das coisas que estavam acontecendo naquela região, Isaac se transferiu com os seus servos, com a sua família, para a cidade de Gerar. E a cidade de Gerar, por ser essa cidade fértil, abundante, cheia de comércio, eu penso que Isaac, naquele momento dessa transferência, ele deve ter pensado assim: é o melhor lugar para eu estar, já que há fome sobre a terra. O melhor lugar para eu estar é ali, é naquele ambiente onde as coisas são mais favoráveis, porque a cidade, um lugar bom, próspero, e onde de repente as coisas vão acontecer melhor para mim, né? Esse que talvez fosse o pensamento de Isaac. Isaac intentou inclusive ir para o Egito, que era uma outra área de grande comércio. E ele também pensou no seu coração: olha, talvez eu até me desloque, vá na direção do Egito. Mas aí ele foi interpelado por Deus, e Deus disse para ele: Isaac, não saia de Gerar, não saia dessa região, fique aqui. Isaac estava preocupado com a fome, assim como muitos de nós às vezes estamos preocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, com os dilemas da vida, com as circunstâncias, com o que nos cerca, com a falta de emprego, com a falta de perspectiva. E tudo isso estava no coração. Por isso eu digo que esse pedaço da vida de Isaac reflete bem o que a nossa vida muitas vezes está também passando. Nós estamos passando muitas vezes na vida. E aí Deus diz: Isaac, não saia da região de Gerar, fique aqui, não vá para o Egito, não desça para o Egito, fique aqui. E Isaac obedeceu a Deus, se estabeleceu em Gerar e começou a experimentar algo muito tremendo. Primeiro, as coisas começaram a se tornarem favoráveis à vida de Isaac, porque Isaac era um filho de Abraão, né, e herdeiro da promessa. E eu olho para isso e digo: eu sou filho de Deus e herdeiro da promessa. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Se eu sou co-herdeiro com Ele, tudo aquilo que o meu Senhor tem, possui, enfim, também é meu, amém ou não? Pertence a mim, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Ele. Então Isaac tinha já uma herança, ele tinha um legado deixado por Abraão. E uma das coisas naquele tempo que sinalizava e apontava para a prosperidade e crescimento, eram poços de águas. Por isso, Abraão cavou alguns poços de águas durante a sua vida. Cavou poços de águas, encontrava águas, dava nomes a elas, enfim, passou a vida cavando poços, porque a água era algo muito, muito especial para quem morava naquela região. E era algo que assim fazia muita falta. E se faltasse, o rebanho não beberia. Então era quase um sinônimo de riqueza. A água era quase um sinônimo de riqueza. Então Abraão, durante a sua vida, cavou muitos poços. E eu penso assim: Isaac herdou isso como direito. Os poços eram do seu pai.
E Isaac herdou isso como direito. Só que nessa experiência de viver em Gerar, Isaac experimenta algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês em relação a esses poços, a essa herança deixada por Abraão para Isaac, e aquilo que deveria ou que era seu direito. E ele teve algumas coisas, alguns entraves na vida que ele teve que sofrer, porém não desistiu e recomeçou. Amém? Não desistiu e recomeçou. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que o desânimo e a desistência podem roubar o melhor que temos a viver. Muitas vezes nós começamos a olhar para as circunstâncias e desanimamos. Abrimos mão de continuar. E continuar, ou às vezes até recomeçar. Essas circunstâncias às vezes nos exigem recomeçar. Os poços que Abraão deixou como herança para Isaac, esses poços foram entulhados. Você sabe essa história? Foram entulhados. Colocaram entulhos. E quando se olha para poços entulhados, duas coisas você pode decidir fazer. Ou você recomeça, como foi dito aqui, de uma forma ou de outra, ou cava novamente, ou sai dali e vai acabar em outro lugar, mas precisa recomeçar. A gente não pode desistir, porque o desânimo e a desistência podem roubar o melhor que temos a viver. Deus continua com as suas mãos estendidas sobre nós, apesar das circunstâncias da vida. Mas se nós desistirmos, certamente não veremos o melhor de Deus acontecer na vida, por causa da nossa falta de fé, pela nossa desistência. E eu queria falar o seguinte para você. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que nesses passos do aprendizado com Isaac, tem algo que você precisa saber, porque Deus quer trabalhar o teu coração. Não é o lugar, não são as pessoas, não são as facilidades ou dificuldades que definem o nosso destino. Com Deus, até o vale é lugar de bênção. Eu vou repetir isso para você, porque essa é uma palavra de Deus no teu coração. Não é o lugar, não são as pessoas, não são as facilidades ou dificuldades que definem o meu destino, ou o nosso destino, ou o seu destino. Com Deus, até o vale é lugar de bênção. Receba isso da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Isaac estava na cidade. Quando houve um problema entre ele e um dos reis daquela cidade, dos homens daquela cidade, Isaac teve que sair daquela cidade. Mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus: não saia da região, fique na região. Ele sai da cidade, num lugar favorável. A cidade, como eu disse, era um lugar favorável. Irmãos, muitas vezes nós estamos procurando um lugar favorável para que, de alguma forma, nós consigamos estar mais confortáveis para aguardar a bênção de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus nos leva a um outro ponto para nos mostrar que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, apesar do desfavorecimento da região e do lugar. Isaac vai para o vale de Gerar. Ele sai da cidade de Gerar e vai para o vale de Gerar. Quando a gente fala em vale, no nosso tempo, na igreja atual, na igreja contemporânea, a gente até se arrepia, porque vale é lugar de provação, é lugar de tribulação, é lugar de sofrimento, né? E Isaac toma uma decisão. Não dava para ficar mais na cidade, porque ele começou a ter problemas. A sua prosperidade começou a incomodar pessoas. E aí ele precisa se mudar. E ele escolhe o vale. Ele escolhe a região do vale. A região do vale, que é onde a coisa aperta mais, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim diz o Senhor para nós também.
E não é o lugar, não são as pessoas, não é a facilidade ou a dificuldade que vão definir o meu destino e o teu destino. Com Deus, até o vale é lugar de bênção. Irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, Deus me fez lembrar de Deuteronômio 28, que diz que se nós obedecermos ao Senhor nosso Deus, e Ele nos dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará na cidade e no campo. Deus o abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas, muitas crias e gados e ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus o destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que vocês fizerem. Lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor. Essa é Deus. Seja na área material, muito em especial na área espiritual, haverá abundância de Deus para nós, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Estar no vale não era talvez o melhor lugar para se estar, para que as coisas fossem mais facilitadas, para que as coisas fossem mais tranquilas. Mas Deus tem uma promessa, tinha uma promessa sobre Isaac, tem uma promessa sobre a minha vida, tem uma promessa sobre a vida de cada um dos que está aqui, que as bênçãos dele nos seguirão. Então não é o lugar que faz com que eu seja mais ou menos abençoado, é o Senhor que faz com que eu seja abençoado. Onde eu estiver, as bênçãos do Senhor vão me seguir. Isaac, sem uma alternativa favorável à sua circunstância do momento, ele vai para o vale. E a perspectiva era, o vale, a coisa vai ficar complicada, vai ficar muito difícil. Isaac tem uma experiência muito tremenda. Primeiro, na dificuldade que ele encontra, ele não desiste e recomeça, que é a mensagem que nós estamos ouvindo desde o início desse culto. Volta ali para mim, por favor, lá no versículo 12, galera, por favor. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque: Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac, preste atenção nisso, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Isaac não desistiu, Isaac permaneceu, Isaac não deixou que o desânimo o abatesse a ponto dele abrir mão daquilo que era seu por direito. Eu não sei quanto a você, mas tem coisas que para minha vida é meu por direito, que ainda não estão acontecendo como eu gostaria, mas eu tenho recebido essa palavra como uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e eu não vou abrir mão daquilo que é meu por direito. Aleluia. A bênção do Senhor é minha por direito, eu não abro mão dela, não abro mão da bênção de Deus sobre a minha vida, é minha por direito. Isaac começa a cavar novamente os poços que haviam sido entulhados. Ele cava os mesmos poços, mantém os mesmos nomes desses poços que seu pai havia dado a ele. Deus tem falado para mim, quero
tenho certeza que Ele nessa noite vai tratar contigo. Tudo aquilo que é teu por direito, lute por isso, porque é teu. E o Senhor vai te conceder aquilo que vem como promessa sobre ti. Não desista do que é teu por direito. Se você começar a perceber que está desistindo de algo que é teu por direito, lembre-se dessa palavra. Cabe de novo, comece de novo, recomece. A palavra de ordem nessa noite é recomeçar. Ainda que eu tenha que cavar novamente, ainda que eu tenha que buscar novamente, ainda que eu tenha que zerar tudo e começar de novo, eu tenho uma promessa e eu vou buscar aquilo que é meu por direito. Assim diz o Senhor ao teu coração: não desista do que é teu por direito. E cuidado com as cadeias dos traumas. Não deixe que as experiências negativas do passado tirem a tua disposição de lutar e abalem a tua fé. Porque muitas vezes é o que acontece. Isaac poderia olhar para aquela circunstância e falar: não vou cavar isso de novo. Os caras entulharam os poços, tiraram aquilo que era direito meu, entulharam, agora eu vou desistir disso aqui. E às vezes as nossas experiências do passado geram uma cadeia de traumas que não nos deixa recomeçar, não nos permite começar novamente. Mas debaixo de uma palavra de Deus, eu queria que você abraçasse isso nessa noite. Debaixo de uma palavra de Deus, ainda que tenha que recomeçar do zero, recomece debaixo da palavra e da bênção do Senhor que está sobre você. Recomece, porque é teu por direito. Não abra mão do que é teu por direito. Recomece, recomece. Às vezes o recomeçar vai gerar no coração de outras pessoas palavras do tipo: não adianta, não vai, você está insistindo com algo que não vai acontecer. Debaixo da palavra do Senhor, recomece, recomece, tantas quantas vezes forem necessárias, porque o Senhor tem as suas mãos estendidas sobre todo aquele que confia nele. E a bênção do Senhor está sobre nós. Eu senti a presença do Senhor quando eu estava lendo isso aqui. Eu falei: Deus, é para mim essa palavra. A bênção do Senhor está sobre mim. E muitas vezes eu não vejo isso nas circunstâncias. Às vezes eu estou vivendo no vale de Gerar, mas ali está a palavra de Deus para mim, dizendo: não é o lugar, não são as pessoas, não é a facilidade ou dificuldade que definem o teu destino. Com Deus, até o vale é lugar de bênção. E a bênção do Senhor está sobre nós. Eu profetizo que nesta noite você vai recomeçar aquilo que for necessário, porque a bênção de Deus está sobre você. Cuidado com a cadeia dos traumas. Não deixe que as experiências negativas do passado tirem a tua disposição de lutar. Hernani, não deixe que as experiências negativas do passado tirem a tua disposição de lutar. O Senhor é contigo. Recomece. Não deixe que essas coisas abalem tua fé. Recomece. Nós devemos lutar pelo que já temos, pelo que já conquistamos. Aqueles poços eram uma herança, era um legado, era direito. Nós precisamos lutar por aquilo que já é nosso. Muitas vezes é nosso, mas o inimigo luta contra nós. O inimigo tenta entulhar, e eu estava meditando no que significa entulhar. Entulhar poços. Eu verifiquei que o entulhar poços é tudo aquilo que entra para me afastar de Deus. Preste atenção aqui. A Bíblia fala que Deus é água viva. O Senhor Jesus é para nós como água viva. Tudo aquilo que entra entre eu e a água viva e que começa a me separar da água viva, seja a falta de fé. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. Porque quando nós não cremos, a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus. Então a falta de fé, a falta de crer nas promessas, naquilo que Deus tem para nós, é uma forma de entulho. Às vezes são essas coisas que estão entrando entre nós e Deus. O Senhor é a água da vida.
E nós somos aqueles que precisamos estar em contato com a água da vida. E muitas vezes estamos separados da água da vida por coisas que são colocadas. E aí nós começamos a ver cada vez mais distante de nós a realidade dos nossos sonhos, das nossas conquistas, porque estamos longe da água da vida. E aí o desânimo começa a tomar conta. E aí a pressão da vida começa a ser mais densa do que a própria promessa. Entulhar é colocar coisas que nos afastem de Deus. Tudo que se coloca entre nós e Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, e principalmente que nos faça desistir ou abrir mão da promessa. Isso é entulhar. Às vezes o entulho que vem de Satanás, às vezes não. Às vezes vem do irmão, às vezes vem da família, às vezes vem da igreja, do lugar da congregação. Mas não deixe, não desista, recomece. Se está entulhado, comece a cavar novamente. Cavar novamente significa eu vou em direção a Deus. Porque se Deus representar a água da vida, que está aí claramente para nós representada nesse texto, Ele é a água da vida, eu preciso dele, preciso beber dessa fonte. Existem coisas que estão entre mim e Deus, então eu vou começar a cavar, eu vou retirar. Mas isso já foi feito um dia, vou recomeçar, vou fazer de novo, vou retirar. Eu não posso ficar longe da água da vida. E eu queria te dar essa palavra porque para que a bênção se cumpra na tua vida, você precisa estar bebendo da água da vida, você precisa estar ligado à água da vida. A razão do esfriamento espiritual às vezes deriva do entulho do nosso poço. Estamos sendo separados de Deus, as coisas estão sendo colocadas, as nossas preocupações, as nossas urgências muitas vezes estão nos separando de Deus. Às vezes são as nossas preocupações, a gente fica tão preocupado que se esquece que servimos a um Deus, que há uma promessa sobre nós, que temos direitos de filhos amados que somos. Isaac era herdeiro de Abraão. Aqueles poços pertenciam a Abraão e passaram como herança para Isaac. Muitas vezes esquecemos das heranças espirituais que temos em Deus. Deixa eu te falar, você tem heranças espirituais em Deus e precisa reavê-las na tua vida. Muitas vezes a gente começa a esquecer que nós somos em Deus pessoas mais do que vencedoras, e vencedores só vencem mediante a lutas e batalhas e várias tribulações. Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero te dar essa palavra porque nessa noite muitas vezes as preocupações estão nos afastando das fontes das águas. Muitas vezes as urgências da nossa vida nos afastam. Irmãos, quantas vezes eu deixei de orar para priorizar outras coisas que eu classifiquei como mais urgentes na minha vida. Quantas vezes eu deixei de me relacionar com a fonte por causa das urgências da vida. Quantas vezes eu deixo de me relacionar com a fonte por causa das dificuldades, dos desânimos, da rotina. A rotina às vezes nos mata porque a gente parece que roda em círculo. Assim como Sansão, quando seus olhos foram furados e ele foi colocado numa roda e não saía do lugar. Às vezes é essa a nossa vida. Nós estamos rodando em círculos, nada acontece novo. Mas eis que de repente Sansão foi levado para o templo, para o lugar de reunião dos seus inimigos. E ele colocou as suas mãos sobre as colunas e clamou ao Senhor. Ele falou: Senhor, dá-me forças mais uma vez. Eu vou profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai te dar forças de novo, para que haja um recomeço, para que você possa de fato tomar posse daquilo que Deus tem para você. Não desista disso. Às vezes a falta de tempo, as coisas da vida. Tenho passado dias tão difíceis com os meus pais por causa da enfermidade da minha mãe. E às vezes essas coisas começam a me separar da fonte. Mas o Senhor está falando comigo, está falando com você nessa noite. Existe uma bênção prometida. Mesmo no vale, permaneça
porque é direito teu. Esses poços são teus. A água da vida é direito teu. Sabe, às vezes são as inversões de prioridades, as tristezas, os enfados. Estes são os entulhos que muitas vezes nos afastam da água, nos tiram a água. Mas permaneça. Permaneça. Eu queria que você dissesse para mim também: permaneça. Deus, fala mais forte que eu estou precisando. Permaneça. Permaneça. Comece. Você é fruto de promessa de Deus. A promessa de Deus para a tua vida, e as promessas de Deus te seguirão. Aleluia. 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 Versículo 17 diz: Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale. Presta atenção nessa palavra. Um dia, versículo 19, um dia os empregados de Isaque estavam no vale, abrindo um poço, e acharam uma mina de água. Existe uma versão, eu não sei qual é, aqui, ó, essa aqui. Olha aqui que lindo. Olha de que água nós estamos falando. Percebe? Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Aleluia. 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 Sabe, não desistiu daquilo que já era seu, mas também não desistiu de novos desafios, de coisas que estavam à frente, de coisas que ainda não haviam sido descobertas. Deus é uma fonte de águas vivas, o que significa que Ele não é uma água parada. Deus não é uma água parada, onde nós temos que beber sempre da mesma coisa, constantemente. Deus é uma fonte de águas vivas, e Ele se renova a cada dia em nós, e a sua misericórdia dura para sempre. As águas que o Senhor quer que você beba são as mesmas águas que simbolicamente estão apontadas aqui, águas vivas. O Senhor é uma fonte de águas vivas, uma fonte de novidade, uma fonte de coisas novas, uma fonte de coisas que ainda não experimentamos. O Espírito está nos dizendo nessa noite é que nós temos sim uma herança, temos um legado e temos direitos. Precisamos recomeçar e tomar posse daquilo que é direito nosso. Mas também temos coisas novas para experimentar em Deus. Deus manda te dizer isso. Tem coisas novas para acontecer. Você não pode se prender tão somente àquilo que Deus já fez. O que Deus já fez é excelente, é maravilhoso, é muito bom. Mas eis que há algo muito mais excelente pela frente. A Bíblia diz que no vale, no momento da dificuldade, os empregados de Isaque estavam cavando e estavam descobrindo fontes de águas vivas, fontes novas, coisas novas. E Deus está ministrando isso ao nosso coração nessa noite. Eis que há coisas novas ainda para acontecer. Existem coisas que fazem parte do legado, da bênção, da promessa, mas existem coisas novas para acontecer. Eu não sei quanto a você, mas eu estou tomando posse dessa palavra nessa noite, em relação a coisas novas que virão por aí. Eu não sei ainda, eu não tenho a perspectiva clara diante de mim, mas eu sei que o meu Deus nessa noite está falando ao meu coração, ao teu coração. Há fonte de águas vivas novas. Você ainda não descobriu coisas que eu vou revelar a você. Tem coisas que você vai precisar ainda experimentar. Não desista de cavar, não desista, não pare de cavar. Continue, porque você vai descobrir coisas novas e tremendas. Aleluia. Deus me mostrou algumas coisas aqui. Teve um dos poços
que quando Isaac estava cavando, houve uma briga, houve uma contenda. Por isso o nome daquele lugar, o nome daquele poço ficou Ezeque. Ezeque significa contenda. Depois ele cava um outro poço e há uma rixa entre eles, há uma inimizade, e ele coloca o nome de Sitna, que significa inimizade. Mas mais à frente, Isaac encontra um poço chamado Reobote. E o poço Reobote significa alargamento, expansão. E eu sei que muitas vezes a gente enfrenta contendas, enfrentamos inimizades que apontam para problemas sérios, às vezes até com o próximo. Mas o que Deus tem para nós é o Reobote. É o Reobote de Deus, que é a promessa, que é o lugar de alargamento, é o lugar de expansão, é o lugar onde estaremos mais confortáveis. E estando todos nós debaixo dessa promessa, quando estivermos debaixo dessa promessa, a Bíblia diz, escuta bem, um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão, que é o nome de Ezeque, né? Que significa discussão. Depois os empregados de Isaac abriram um outro poço por causa dele. Também houve discussão. Então Isaac lhe pôs o nome de inimizade, que significa Sitna, né? Sitna significa inimizade. Isaac saiu dali, abriu outro poço. Presta atenção nisso. Existem momentos na caminhada que as dificuldades são grandes, existem contendas, existem problemas, mas eu não posso desistir. E Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de um lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade, disse Isaac. Dali Isaac foi para Berseba. E eu quero finalizar aqui te dizendo da experiência final de Isaac, já numa outra região, em Berseba, quando ele recebe de Deus, versículo 24, Gabriel, por favor, isso aí, deixa aí, por favor. Ele recebe de Deus uma palavra. Apareceu-lhe o Senhor na mesma noite. Apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, que coisa tremenda. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a luta, a contenda, as dificuldades, valeu a pena tão somente porque o Senhor vem para dizer para Isaac: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Quando eu vi isso aqui, eu falei: Deus, parece que eu estou ouvindo isso agora para a minha vida. Depois de dificuldades, depois de lutas, depois de batalha, depois de contenda, depois de confusões, eu estou ouvindo o Senhor dizer: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, seu servo. Vou fechar essa palavra dando essa palavra de Deus para você aqui. Não temas. Minha versão está escrito: não tenhas medo, pois eu estou com você. Palavra de Deus para você: não tenhas medo, porque eu estou com você. Eu vou repetir: não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor está com você. Glória a Deus. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac, versículo 25, coloca aí, Gabriel, por favor. Isaac, já saiu ali, eu vou ler para você. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Quando a gente entende que apesar das dificuldades da vida, o Senhor continua nos guiando, quando a gente compreende que apesar das dificuldades da vida, a bênção do Senhor continua sobre a nossa vida,
O resultado final disso é que nós vamos ouvir de Deus: não temas, porque eu estou com você. Eu abençoarei e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Ou significa que o teu futuro, a tua prosperidade estará garantida por Deus. Não é só a questão de filhos naturais, mas é que a continuidade de tudo aquilo que você tem buscado, Deus garante. Deus irá garantir. Não tenha medo, pois eu estou com você. Eu abençoarei você e farei com que os teus descendentes sejam muitos. Aleluia. Nesse momento, Isaac constrói um altar ao Senhor e adora a Deus. Que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Confie, não abra mão daquilo que Deus tem para você como promessa. Não abra mão, não desista de cavar novos poços. E creia que no final de tudo, a palavra de Deus será essa: não tenha medo, eu estou com você. Eu abençoarei você e a tua descendência. E após tudo isso, levante um altar de adoração ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de majestade, porque Ele é o Senhor. Ele tem cuidado de nós. Eu tenho recebido essa palavra nessa noite como uma palavra de Deus para a minha vida, e gostaria que você também entendesse. Deus quer a tua adoração, Deus quer o teu altar levantado, Deus quer que você erga o teu altar, apesar das lutas, das dificuldades da vida, das circunstâncias. Deus está mostrando que está contigo, está com você. Ele tem feito jorrar águas em lugares secos e Ele permanece com você. Então levante um altar ao Senhor nessa noite. Seja você o altar de Deus nessa noite, um altar de adoração, onde o seu nome seja glorificado. Eis aqui a nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome, porque tu tens feito entre nós maravilhas, e nós queremos nessa palavra, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você tem recebido essa palavra como vinda de Deus ao teu coração, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, digno de adoração, digno de louvor. Aleluia ao Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Seja exaltado, Senhor. Vamos cantar a canção novamente? Pode ser? Vamos ficar de pé para cantar essa canção? Mesmo que meu coração não consiga entender o porquê, a razão da minha provação, todavia eu vou provar que a fé não morreu, vou recomeçar.
Coloque a mão no teu coração, um sinal de rendição ao Senhor, de fé, porque o Senhor Deus tem falado nesse lugar. Ó Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque tu tens falado ao nosso coração de uma maneira tão linda, Senhor, sobre o teu cuidado sobre nós. Nós dizemos muito obrigado, Senhor, porque ainda que muitas vezes não sejamos fiéis a Ti, Tu permaneces fiel, Senhor, porque Tu não podes negar essas bênçãos. Eu oro, Senhor, por aqueles que, assim como eu, estão na luta por seus postos. Às vezes, Senhor, tão somente um legado, algo que nós temos direito. Outras vezes, Senhor, coisas novas que precisamos e esperamos, que dependemos do teu agir, da tua mão poderosa. Tens tratado conosco nessa noite. E a tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que aconteceu nesse culto está acontecendo, aponta para a tua fidelidade, para o teu amor, porque tu, Senhor, tens aperfeiçoado aquilo que tens começado em nós. Nós queremos recomeçar aquilo que por acaso já desistimos ou estamos abrindo mão. Nós queremos recomeçar, tirar, Senhor, tudo aquilo que impede, que são esses entulhos que vão sendo colocados e acrescentados, Senhor, dia após dia, e vão tomando espaço da fé, vão tomando espaço, Senhor, da tua ação, vão tomando o teu espaço na nossa vida. E às vezes, Senhor, nos sentimos tão vazios, tão distantes. Mas nessa noite te pedimos que o teu Espírito venha confirmar essa palavra no nosso coração, e de maneira sobrenatural tu possas trabalhar em nós e nos mostrar, Senhor, que o teu cuidado nos basta, que a tua graça nos basta e que o teu poder se aperfeiçoe na nossa vida. Eu oro, Senhor, por cada um dos irmãos que, junto comigo nesta noite, fazem essa oração. Te peço que a tua bênção nos alcance, como a tua palavra nos afirmou nessa noite. Que a tua bênção nos alcance, seja no campo, seja na cidade, ou em qualquer lugar onde entrarmos. Tua bênção esteja sobre nós, esteja em nós. Nós oramos e te pedimos isso, por amor do teu Filho Jesus, em nome dele. Amém. Recomeçar.